Oi, pessoal, vamos dar início à nossa roda de conversa da AMS. Eu sou a professora Rosana, psicopedagoga, especializada em neuropsicopedagogia, estudante de psicanálise. Vamos falar sobre alfabetização e letramento, as muitas facetas, por Magda Soares. Doutora em Educação, licenciada em Letras, alguns livros publicados: O ensino da língua portuguesa e literatura brasileira, segundo grau, Questões metodológicas, Brasília, MEC, 1981, Linguagem e Escola, Uma Perspectiva Social, São Paulo, Ática, 1986, Um olhar sobre o livro didático, Belo Horizonte, Dimensão, 1996, Letramento, tema em 3 gêneros, Belo Horizonte, editora Autêntica. Esses aí foram alguns livros escritos por Magda Soares. Magda Soares também é livre docente em educação, é professora titular emérita da Faculdade de Educação UFMG de Minas Gerais, correto? Pesquisadora do Centro de Alfabetização, Leitura e Escrita, CEALI, dessa faculdade. Autora de vários artigos, como já falamos acima, capítulos de livros sobre ensino da linguagem, da escrita, e também autora de coleções didáticas para o ensino de português, sendo a mais recente, Português, uma proposta para letramento, volumes para o ensino fundamental, editora Moderna, entre outras facetas. Como havia falado, pessoal, isso é uma roda de conversa, então eu preciso que vocês também interajam, conosco. Vamos falar sobre a invenção do letramento, a desinvenção da alfabetização e a reinvenção da alfabetização. Estaremos aí fazendo um fichamento, um resumo do que se trata quando Magda Soares fala sobre alfabetização e letramento. Segundo Magda Soares, o que seria a invenção desse letramento? Nós temos a noção e temos também a prática dessa invenção, do letramento. Eu também estarei enviando o PDF com tudo isso que estamos conversando hoje sobre este assunto. É curioso que tenha ocorrido em um mesmo momento histórico e em sociedades distintas, em sociedades distanciadas, tanto geograficamente quanto socioeconomicamente e culturalmente, a necessidade de reconhecer e nomear práticas sociais de leitura e de escrita mais avançadas e complexas que as práticas do ler e do escrever, resultantes da aprendizagem do sistema de escrita. Assim, em meados de 1980, que se dá simultaneamente a invenção do letramento no Brasil, do iletrisme na França, da literácia em Portugal, para nomear fenômenos distintos daquele denominado alfabetização, certo? Já nos Estados Unidos e na Inglaterra
Embora a palavra literacy, desculpe a minha pronúncia, já estivesse dicionarizada desde o final do século XIX, foi também nos anos de 1980 que o fenômeno que ela nomeia. E qual seria, né, esse fenômeno? Justamente a invenção do letramento. E eu quero aí que vocês também interajam e falem o que vocês entendem sobre essa invenção do letramento. O que seria a invenção do letramento segundo o conhecimento que vocês já adquiriram, e o que seria essa invenção do letramento na prática? Então, com a invenção do letramento, a autora propõe, neste texto, retomar a invenção da palavra e do conceito de letramento e a desinvenção da alfabetização. A mesma destaca a importância de se reinventar ou de se repensar os conceitos de alfabetização e letramento. O objetivo do texto é defender a especificidade de cada fenômeno e a indissociabilidade desses dois processos, alfabetização e letramento. A idealizadora do alfabetizar e letrar, o alfaletrar, e as muitas facetas. Esse documento desenvolvido pela autora, onde há um encontro do processo de aquisição da leitura e da escrita. Então, vamos mais adiante nessa invenção de letramento, né? E também falando assim com a invenção do termo letramento, deveria acontecer também a reinvenção da alfabetização, onde nós sabemos que isso não aconteceu automaticamente, né? Houve-se um tempo, e eu acredito que eu possa dizer que esse repensar, esse reinventar de alfabetização ainda nos dias de hoje acontecem. Não deveria limitar-se apenas ao ler e escrever de forma mecânica, né? Quando a gente fala da invenção desse termo. Através da fala de Magda Soares, devemos refletir e repensar a alfabetização. Questionamentos como significado de alfabetizar, letrando. O que seria isso? Qual seria esse significado? O que quer dizer alfabetizar, letrando? Vou deixar esse questionamento para que cada um de vocês tenham seu momento de reflexão sobre esse assunto, sobre essa invenção do letramento, e nos respondam aí nessa roda de conversa. Nos anos 80, em alguns países, trouxeram esse termo, o termo de letramento. Ou seja, se observarmos a partir dos anos 80, que muita coisa também foi mudada, foi repensada. Então, vamos aí ao nosso questionamento. Para melhor esclarecimento, ainda dentro da invenção do letramento e desinvenção da alfabetização, nós temos também, até a década de 80, ainda um processo de maneira mecânica. Ou seja, não havia preocupação se estava trabalhando a realidade ou cometendo violência simbólica. Naquele período ainda era forte a visão tecnicista, modelo
behaviorista, né? Não havia troca nem reflexão no processo de aprendizagem. A partir dessa década, vários autores estariam repensando suas práticas. Então, nós vemos aí também que no Brasil a discussão do letramento surge sempre enraizada no conceito de alfabetização, o que tem levado, apesar da diferenciação sempre proposta na produção acadêmica. Ou seja, entendemos que quando Magda Soares ela nos apresenta as muitas facetas da alfabetização, nós entendemos que o letramento ele não deve andar sozinho, e muito menos a alfabetização. Os dois devem fazer parte de um só contexto. Não dá para você apenas alfabetizar e não letrar. Quero voltar um pouco aqui e falar sobre a codificação e a decodificação. Quando falamos que o conhecimento do código grafofônico e o domínio dos processos de codificação e decodificação constitui etapas fundamentais, é imprescindível, né, para esse processo da língua escrita. A codificação nada mais é do que a formação de palavras, ou seja, é o formar palavras. E quando falamos da decodificação, estamos falando de compreender o código. Ou seja, é o significado daquele formar palavras. Só recentemente passamos a enfrentar esta nova realidade social, em que não basta apenas saber ler e escrever. É preciso também saber fazer o uso do ler e escrever, saber responder às exigências de leitura e escrita que a sociedade faz continuamente. Alfabetização e letramento, processos específicos, inseparáveis. Aí nós lançamos os questionamentos. Posso alfabetizar sem letrar? Sim, porém não vai gerar uma alfabetização competente. Então, dessa forma, eles se tornam inseparáveis, como diz a nossa Magda Soares, em um só contexto, no alfaletrar, né? E aí, nós estamos também falando desses dois conceitos, né, que são assim de extrema importância, são intrínsecos. Quando falamos de práticas sociáveis, ou seja, letramento, e ao falarmos da aprendizagem do sistema de escrita, nós estamos falando da alfabetização. Dois conceitos que devemos nos atentar para que, de fato, o aluno, ao se alfabetizar, seja também letrado. A inquietude em relação ao fracasso no processo de alfabetização, onde acontece um despertar para a importância e necessidade de alfabetizar letrando. E ainda dentro desse contexto magnífico, né, como podemos aí nomear, a desinvenção da alfabetização. Como que se deu essa desinvenção? No momento que se inventa o letramento, houve a desinvenção da alfabetização. Nos faz refletir sobre
apagamento da alfabetização, como lá na frente eu falei de anular, né? Automaticamente, digamos assim, dessa forma, a alfabetização ela meio que foi anulada. E a desvalorização dos métodos, quando falamos dos cartazes, das formas, dos rótulos, e aí torna-se. Aí sim falamos desse apagamento ou dessa anulação da alfabetização. Percebemos que a língua escrita nas escolas brasileiras passou a ser secundária, ou seja, só se falava de letramento, havendo assim um esquecimento da alfabetização. A educação mecânica, o que seria? Na década de 80, a tendência tecnicista, trabalhamos uma só faceta, ou seja, a alfabetização. Hoje, temos que fazer a junção das facetas, sendo alfabetizar mais letrar. Para que haja um trabalho com excelência, tem que haver essa junção. Como nós entendemos, não pode haver apenas letramento ou somente alfabetização. Conhecimento das letras. Acredita-se que essa desinvenção se deu também com a perspectiva psicogenética, que nos levou a alguns equívocos, dando-se atenção à faceta psicológica da alfabetização, deixando no esquecimento a faceta linguística, fonética e fonológica. O conhecimento do código grafofônico e o domínio dos processos de codificação e decodificação constituem etapa fundamental e imprescindível para o acesso à língua escrita.